O Golden Visa tem um nome técnico que se chama Autorização de Residência para Investimento. E, portanto, é uma autorização de residência concedida pelo Estado português a um estrangeiro fora da União Europeia, porque, como sabe, dentro da União Europeia não são tecnicamente estrangeiros, são cidadãos da União Europeia, portanto, para não cidadãos da União Europeia, e para uma residência que se destina a fazer um investimento em Portugal. Já vamos falar seguramente das modalidades desse investimento, mas a ideia básica é esta. É uma autorização de residência concedida a um não cidadão europeu que se pode estabelecer em Portugal, residir em Portugal, para investimento. Tem algumas regras técnicas que são interessantes. É uma autorização de residência particular. Permite que o beneficiário do Golden Visa apenas passe em Portugal uma semana por ano. Basicamente, simplificando, é uma semana por ano. E passando uma semana por ano, para fazer prova basta o carimbo de entrada e saída do aeroporto, ou do outro lado qualquer, da estação fluvial de Alcântara ou de qualquer lado, podendo provar que passou uma semana em Portugal, mantém a habilitação para continuar a ter o Golden Visa. E o programa tem 5 anos. Ou seja, um cidadão não europeu que adquira ou faça um investimento em Portugal e mantenha esse investimento durante 5 anos, tem o direito de ter um título de residência em Portugal. Com esse título de residência, adquire o direito de circular em toda a zona Schengen. Como sabe, neste momento são, penso que 18 países da União Europeia, entre os quais a França, a Itália, a Espanha, a Grécia, a Eslovénia, a Holanda. E, portanto, beneficiar da possibilidade de circular em toda a zona Schengen, que abrange a maior parte dos países europeus, residir em qualquer desses países, desde que passe uma semana por ano em Portugal. Permite ao beneficiário do Golden Visa, ou como nós dizemos em termos técnicos, ARI, Autorização de Residência para Investimento, ARI, permite fazer aquilo que nós chamamos reagrupamento familiar. Ou seja, trazer a esposa, o marido, os filhos e os pais, ascendentes diretos, para cima e para baixo, ascendentes e descendentes, e claro, a esposa, não é? O que significa não irmãos. Os irmãos não estão abrangidos. Portanto, os parentes em ramo colateral não estão abrangidos. São ascendentes e descendentes e mais nada. E a esposa, claro, o marido. Isto permite o reagrupamento familiar que, com um único investimento, pode-se reunir uma família em Portugal e dar a todos o título de residência. Que, repito, se as condições iniciais, que é o investimento e passar uma semana por ano, se mantiverem ao longo de 5 anos, ao fim dá direito a pedir a residência permanente em Portugal e a nacionalidade portuguesa com mais de 5 anos de residência. E, portanto, é um instrumento bastante interessante. E qual a diferença do Golden Visa para as outras modalidades de visto? Eu explico. É muito simples. Basicamente, o visto Golden permite-lhe residir uma semana por ano em Portugal e fazer a sua vida fora de Portugal. E esta é a diferença maior que há. O senhor faz um investimento, tem um título de residência em Portugal que lhe permite circular na zona Schengen, mas não tem que residir efetivamente em Portugal. Pode-se manter no seu país de origem. Se for brasileiro, pode continuar a fazer a sua vida no Brasil, mas tem um título de residência em Portugal. Tal como os outros títulos de residência, os vistos, para trabalho, para o que seja,
ao fim de 5 anos, conferem direito a requerer a nacionalidade portuguesa. Como sabe, é relativamente fácil. Quem faça a prova que residiu durante 5 anos em Portugal, tenha o cadastro criminal limpo, tenha meios de subsistência e fale português, o que para os brasileiros é um dado adquirido, pode requerer a nacionalidade portuguesa. Evidentemente que para os brasileiros há outras opções. Muitos brasileiros, sobretudo na região do Rio de Janeiro, são descendentes de portugueses. E desde que o avô ou a avó fossem portugueses, pode ainda, a esse título, requerer a nacionalidade portuguesa. Mas há aqui uma diferença importante, que é jurídica, mas é importante. Vem da lei, mas tem importância. E que é isto? Há uma diferença entre residência e nacionalidade. O senhor pode ter a nacionalidade portuguesa, mas não residir em Portugal. E por qualquer razão, como é cidadão também de outro país, não tem aqui nada em Portugal. Mas se tiver um título de residência, não precisa ter nacionalidade. Beneficia na íntegra de todas as possibilidades oferecidas por Portugal e não tem que ter a nacionalidade, nem sequer tem, no caso do Golden Visa, que residir em Portugal. Basta-lhe ter o título. É um instrumento muito versátil. O visto, o D7, por exemplo, ele te dá direitos e deveres em Portugal somente. Exato. O Golden Visa em todo o espaço Schengen? Em todo o espaço Schengen. Em todo o espaço Schengen. O Golden Visa, desse ponto de vista, é um instrumento privilegiado. E permite realmente... Aliás, nós temos muitos clientes, sobretudo asiáticos, que na realidade passam uma semana por ano na Europa. Ou seja, eles entram por Portugal, passam aqui uma noite ou duas, vão para Madrid, ou para Paris, ou para Londres, ou para Roma, ou para onde seja, e no fim da semana, ou 10 dias, ou 15, voltam a Portugal, saem pelo aeroporto de Lisboa e preencheram a condição de residência. Porque, para nós, como sabe, no espaço Schengen, não há passaporte, não há visto de entrada nem de saída, não há carimbos. E, portanto, a partir do momento em que entrou, é considerado como residente no país em que há o porto de entrada e o porto de saída. E também já nos aconteceu clientes nossos entrarem por Portugal ou por Madrid, porque às vezes há mais transporte aéreo para Madrid, e depois vêm para Lisboa, e depois voltam a sair por Madrid, mas juntam 2 ou 3 noites de hotel em Lisboa e está justificado à semana, os 10 dias ou 15, obrigatórios por lei. Portanto, desse ponto de vista, é um instrumento muito, muito versátil. Mas tem outra coisa. Como acabei de dizer, o Golden Visa não obriga à residência efetiva. Ao contrário dos outros vistos que obrigam. Se eu pedir um visto de trabalho, é para trabalhar em Portugal. E, portanto, tem que ter um emprego em Portugal, tem que ter uma residência em Portugal, tem que declarar os seus impostos em Portugal e está sujeito a todas as regras normais do residente cidadão português. Ok? No caso do Golden Visa, não é assim. Mas pode ser. O cidadão estrangeiro que vem para Portugal e que faz um investimento pode, por qualquer razão, querer, e temos clientes que querem, ter cá uma casa, fazer cá a sede dos seus negócios. E isto é acoplado com a questão fiscal. Porque estes cidadãos, se nunca residiram nem pagaram impostos em Portugal, nos últimos 5 anos, têm o direito de pedir o estatuto de residente não habitual, que é um estatuto muito interessante do ponto de vista fiscal. É aquilo que nós chamamos um paraíso fiscal subjetivo, ou seja, tem a ver com a condição da pessoa em causa. Não é um paraíso fiscal porque se aplica a toda a gente naquele sítio, não se aplica, como sabe, nós, residentes portugueses normais, pagamos os impostos normais, mas um residente não habitual, por facto da sua condição própria, de não ter residência fiscal em Portugal há mais de 5 anos e vir para cá declarar os seus impostos,
vai ter taxas de impostos muito benéficas. Por exemplo, o imposto sobre o rendimento do trabalho dependente do emprego, salário mensal, tem uma taxa de 20%. Enquanto, como sabe, em Portugal a taxa normal de imposto começa em 16% e vai até 48%. E chega a 48%, é por escalões, obviamente, é progressiva, chega a 48% muito rapidamente. Ou seja, uma pessoa que ganha 50, 60 mil euros por ano já está no escalão dos 48%. Mas um estrangeiro que ganha 100 ou 200 ou 300 mil euros por ano e que se torna residente não habitual, vai pagar 20%. E isto leva a que muitos estrangeiros, e podia-lhe dar o exemplo de atores de cinema, de realizadores, de decoradores muito conhecidos, designers conhecidíssimos, estabeleceram-se em Portugal e requereram este regime e durante 10 anos podem beneficiar de um regime que é realmente altamente benéfico. E tem outra coisa, é que todos os rendimentos oferidos no estrangeiro por estas pessoas, que como lhe digo podem passar uma semana por ano em Portugal, mais nada. As férias. As férias. Estes rendimentos, estas pessoas que têm rendimento oferido no estrangeiro, esse rendimento em Portugal está isento. Ou seja, se no seu país de origem o rendimento ficar isento, em Portugal também não pagam nada. Ou melhor, não pagavam. Este ano, no Orçamento do Estado, ficou consignada uma taxa, que julgo que é de 10%, para este tipo de rendimentos. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto que há muitos europeus que vieram residir para Portugal e que eram pensionistas no seu país de origem e tinham pensões elevadas. Ao vir residir para Portugal, a pensão deles no país de origem ficou isenta. E no país de origem também, porque eles transferiram a tributação para Portugal. Agora pense num pensionista brasileiro que faz a chamada saída fiscal do Brasil, vem residir para Portugal, e em Portugal está isento do pagamento de impostos e no Brasil também deixou de pagar, porque fez a saída fiscal. A tributação dele é no local de residência, que é em Portugal. Residência. Agora, o senhor, lá no Brasil, devido a vários problemas que já aconteceram, principalmente envolvendo casos de corrupção, né? A palavra paraíso fiscal ficou um pouco pejorativa, né? Quando fala na mídia, olha, o dinheiro está lá no paraíso fiscal. É verdade, é verdade. É verdade, mas o senhor mencionou o paraíso fiscal. Sim. Agora, inclusive, no nosso webinar aquele dia. Portugal pode ser considerado um paraíso fiscal do lado bom? Obviamente do lado bom. Vamos ver se nos entendemos. Portugal é um país que tem uma regulamentação tributária, fiscal e financeira bastante exigente. Como sabe, na Europa há vários países que têm situações de exceção. Por exemplo, a Holanda tem um paraíso fiscal nas Antilhas Neerlandesas. O que leva a que muitas empresas, inclusive portuguesas, se domiciliem fiscalmente na Holanda e ponham a sua atividade debaixo do chapéu de uma SGPS, uma sociedade gestora de participações sociais, domiciliada nas Antilhas Neerlandesas, o que lhes permite praticamente pagar uma taxa fiscal de ordem de 5%. Isto é um verdadeiro paraíso fiscal. No Luxemburgo há uma série de instrumentos jurídicos, por exemplo os SICAV, que permitem a empresas europeias e não europeias domiciliarem-se no Luxemburgo, onde tem uma caixa de correio, basicamente, e onde pagam também uma taxa de fiscalidade da ordem dos 8%. Em Malta, uma sociedade que se instala
e que paga 35% de impostos sobre os lucros da sociedade, mas quando distribui os lucros aos seus acionistas ou sócios, o Estado maltês devolve à sociedade 6/7 do imposto pago. O que significa que, na realidade, pagam 5% de imposto. Portanto, há uma série de situações na Europa de exceções ao regime fiscal normal. Nós, nesse ponto de vista, não somos únicos, temos o offshore da Madeira, mas aí são situações transversais. Quer dizer, todas as pessoas que se apresentem nesses sítios beneficiam das mesmas condições. E por isso é um paraíso fiscal objetivo. Aqui estamos a falar de um paraíso fiscal subjetivo. Quer dizer, tem a ver com as condições da própria pessoa. A regra número 1 é que não tenha residido em Portugal há mais nos últimos 5 anos. Quando eu digo residido, é residência fiscal. Ok? A regra número 2 é que isto é válido por 10 anos. A regra número 3 é que paga imposto. Mas é um imposto reduzido em relação à regra normal em Portugal. E a regra número 4, desde este ano, é que paga algum imposto sobre todos os rendimentos, desde que não tenham sido tributados no estrangeiro. Algum é 10%. Portanto, podemos dizer que é um paraíso fiscal, mas um paraíso fiscal subjetivo, que tem a ver com a própria pessoa, muito regulado, e devo dizer que as finanças portuguesas, os serviços de finanças, deste ponto de vista, são muito exigentes. E eu, enfim, se me permite, aconselharia a qualquer pessoa que queira requerer este regime a recorrer a um advogado. Porque as coisas, quando começam mal feitas, normalmente não acabam bem. E nós temos tido casos, e muitos casos, de executivos que ganham um nível muito elevado, que vêm para Portugal convencidos que não precisam de fazer nada para beneficiar do regime, começam a declarar os seus rendimentos em Portugal e, quando vão requerer o regime, já não vão a tempo de beneficiar. Isto tem acontecido imenso e depois as pessoas vêm falar connosco a pedir-nos que ajudemos a resolver o problema. É muito mais difícil remendar uma questão destas do que tratá-la bem desde o início. Doutor, agora queria voltar um pouco lá no comecinho da conversa, até para as pessoas um pouco mais, vamos dizer, não tão informadas com isso possam entender. O Golden Visa começou em 2012 em todo o país e no início de 2020 teve aquela grande repercussão na mídia, inclusive as pessoas que buscam informações em se mudar para Portugal ou criar uma residência fiscal aqui, o fato de Lisboa, Porto e a área do litoral serem excluídas do processo do Golden Visa. Eu queria que o senhor contasse para a gente como foi esse processo. A questão é relativamente simples. Se o senhor for a ver, 80% dos Golden Visa pedidos eram para a região de Lisboa e marginalmente para a região do Porto. Porquê? Porque é normal. Os investidores estrangeiros investem nos sítios que conhecem, onde vão, com os quais se relacionam, onde têm o advogado que lhes aconselharam, onde é fácil encontrar um contabilista rapidamente, onde é fácil fazer a inscrição nas finanças. Vamos lá ver, é mais fácil em Castelo Branco do que em Lisboa. Mas as pessoas não vão a Castelo Branco e vêm a Lisboa. Quando desembarcam em Lisboa. Ir para Castelo Branco são 3 horas de viagem. Por automóvel, de comboio é mais. De forma que é normal que as pessoas queiram investir em Lisboa e no Porto. E depois, costuma-se dizer que todos os rios afluem ao mar. Todos os rios correm para o mar. E, de facto, as cidades como Lisboa têm um sucesso maior do que as cidades como Castelo Branco ou Bragança, que são periféricas. E havia uma apetência muito grande, até porque Lisboa tinha, até o início da pandemia, do Covid-19, muito turismo. E os turistas precisam de sítios para ficar.
E, portanto, houve uma requalificação do parque urbano de Lisboa, no sentido de criar alojamento local, hostéis, pequenos hotéis, hotéis de charme, estalagens, pousadas, Airbnb, tudo o que quiser, que fizeram o preço do imobiliário dar um salto. E, consequentemente, para um estrangeiro que chegou a Portugal em 2013, 2014 e adquiriu propriedade urbana em Lisboa, o valor de investimento multiplicou-se, em alguns casos, por 3 e 4. Não parecia um investimento especulativo. Em 2013 ou 2014 podia até parecer um investimento de risco, mas a verdade é que foi um sucesso absoluto. E o sucesso puxa pelo sucesso. E, portanto, houve muita gente a vir e a querer comprar em Lisboa e também, quando os preços em Lisboa começaram a chegar a níveis elevados, no Porto, que é uma excelente cidade, uma cidade magnífica e que tem uma qualidade de vida incrível. É claro que o excesso de interesse pode magoar, como sabe. E, portanto, há um ponto a partir do qual a subida dos preços da habitação, porque é sobretudo a habitação que estamos a falar, levou a que um português médio, hoje em dia, tem muita dificuldade em comprar casa na cidade onde quer viver, que é Lisboa ou Porto. E, consequentemente, as câmaras municipais, os vereadores, os políticos locais, começaram a fazer uma pressão muito grande para travar o investimento imobiliário em Lisboa e no Porto e libertar a habitação para a classe média. Isto acabou por chegar ao Governo e foi feita uma proposta de alteração da regulação do Golden Visa que excluía da elegibilidade para Golden Visa os investimentos em Lisboa e no Porto. Vamos ver se nos entendemos. As pessoas continuam a poder comprar se quiserem. Isto é um mercado livre. Qualquer estrangeiro, brasileiro, chinês, indiano, que chega a Lisboa com o dinheiro, faz uma escritura e compra uma casa, um prédio ou um quarteirão inteiro se estiver à venda. Não era, ou não seria, era elegível para Golden Visa. Mas esta lei não foi votada. Foi feita a proposta de alteração. Isto é na Lei da Nacionalidade, era alterar um pequeno artigo, uma linha do artigo da Lei da Nacionalidade, mas não foi votada. Primeiro porque se meteu a pandemia e depois porque em plena pandemia o investimento caiu a pique. Como dizia há dias um mediador imobiliário, a primeira condição para comprar uma casa é poder visitá-la, ir vê-la. Se o senhor não vai ver uma casa, não a compra, a não ser que seja louco, não é? Então, as pessoas deixaram de ter saído de casa, deixaram de poder viajar, deixaram de poder vir a Lisboa, o mercado imobiliário caiu a pique. E, portanto, o Governo ficou um pouco preocupado, para dizer o menos, e travaram esta iniciativa. Eu não garanto que esta iniciativa não volte a ser reposta em cima da mesa. Provavelmente vai acontecer se o mercado imobiliário voltar a aquecer. Eu chamo, por exemplo, a atenção de que em Barcelona, que em muitos aspectos é uma cidade parecida com Lisboa, é uma cidade maior que Lisboa, mas parecida em muitos aspectos, e com um mercado imobiliário que tinha regras de funcionamento semelhantes, em Barcelona, a Presidente da Câmara, que é uma senhora que se chama Ada Colau, pura e simplesmente impediu a abertura de novos hostéis e pequenos hotéis e tal, porque a pressão turística no centro da cidade de Barcelona estava a tornar-se de tal maneira sufocante que o habitante médio de Barcelona deixou de ter espaço até num restaurante para comer. E a partir desse momento, quer dizer, quando um cidadão de uma cidade se sente estrangeiro na sua própria casa, alguma coisa está errada, não é? Então, começou a haver uma reação fortíssima e a Presidente da Câmara mexeu-se e impediu novos investimentos em Barcelona na área da hotelaria. Eu não sei se isto vai acontecer em Lisboa ou não, mas admito que agora, com a crise, demoremos alguns anos
a retomar o nível de atividade, não digo a retomar a atividade, mas a retomar o nível de atividade que havia antes da crise. E, portanto, temos aqui uma janela de oportunidade de 1 ano, 2, em que podem ser feitos investimentos em Lisboa e no Porto, relevantes, elegíveis para a obtenção do Golden Visa. E eu, sobre isto, até gostaria de acrescentar que entre o verão e o Natal vai ser um excelente período para adquirir, porque neste momento ainda há no mercado muita coisa para vender, mas as pessoas ainda estão com expectativas de preço acima daquilo que o mercado pode pagar, ou está disponível para pagar. Mas a seguir ao verão, quando começarmos a poder ver mais longe em relação às consequências exatas da crise, estou convencido que os preços vão começar a descer alguma coisa. Não muito, mas alguma coisa. Não sei se entre 5% e 10%, mas alguma coisa vão descer. Isto significa que vai ser um momento ideal para comprar. Porque o mercado que desce tem sempre uma tendência para voltar a subir mais à frente. E, portanto, é um mercado, não digo que se repitam os milagres de multiplicação dos pães que houve entre 2014 e 2019, provavelmente se não vai voltar a acontecer, as fortunas que se fizeram no imobiliário, mas que vai haver uma subida a seguir ao Natal de 2020. E, portanto, quem investir entre o verão e o Natal, provavelmente vai fazer um bom negócio. É claro que o investimento, como sabe, não lhe estou a dar novidade nenhuma, implica discernimento, escolha, critério. Nós aconselhamos muitos dos nossos clientes a consultarem vários mediadores e podemos aconselhar alguns, não temos nenhum interesse na escolha do mediador, mas aconselhamos alguns porque temos confiança no trabalho dele. Mas existe, de facto, cuidado. Há muita gente que compra sem cuidado nenhum e, portanto, como se diz em Portugal, compra gato por lebre. Doutor, quem pode ter o Golden Visa e quais são os valores? Primeiro, quem é que pode pedir? Qualquer cidadão maior não europeu, portanto que não venha da União Europeia, e que tenha passaporte, um cadastro criminal limpo, com uma certidão obtida no seu país de origem, no seu país de residência, porque há pessoas que não residem no seu país de origem. Chamo, por exemplo, a atenção, na América Latina isto é muito comum, um venezuelano que vive na Colômbia, ou que vive no Brasil, não é o seu país de origem, mas é o seu país de residência. Há imensos brasileiros que vivem em Miami, por exemplo, não é? E de forma que qualquer cidadão nestas condições, maior de idade, que faça um investimento relevante em Portugal. Quero chamar a atenção para um facto. Este investimento tem que ser feito com dinheiro proveniente de uma conta bancária em nome da pessoa que requer e não de outra. Portanto, não podem ser os pais a transferir dinheiro para a conta do filho em Portugal. Tem que ser da conta do filho no país de residência para o seu país, para Portugal. E em segundo lugar, esta transferência está sujeita a algumas regras que são regras de compliance. Ou seja, os bancos vão verificar a origem do dinheiro. E se for dinheiro que provenha de contas offshore no Panamá, ou nas Ilhas Virgens, ou nas Bahamas, provavelmente vai ser objeto de um escrutínio acrescido em relação a dinheiro que provenha de uma conta bancária em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Isto é normal, não é? Porque há algum controle sobre a origem do dinheiro e, neste momento, na sequência daquilo a que se chamou o Luanda Leaks, que foi um escândalo, enfim, financeiro e fiscal, que ainda está em curso, aliás, tem havido um muito maior cuidado no controle da origem do dinheiro.
Agora, uma vez que o dinheiro chegou a Portugal, a pessoa tem que fazer um investimento. E eu quero chamar a atenção para as várias possibilidades existentes. Porque é verdade que a esmagadora maioria dos investimentos são feitos no imobiliário. E no imobiliário, digamos que, grosso modo, há 3 modalidades. É o investimento puro, normal, num apartamento em Lisboa, no Porto, acima de 500 mil euros, e, portanto, temos 500 mil euros, que é, digamos, o standard do investimento feito. Depois, é o investimento acima de 350 mil euros, que diz respeito, que diz respeito a prédios ou imóveis para recuperação urbana, o que implica que a Câmara Municipal emita um documento a dizer que aquele prédio está inserido numa zona de recuperação urbana. Ok? Mas normalmente quem trata disto são os promotores imobiliários, portanto, a pessoa que vai comprar não tem que se preocupar com estes aspectos, tem apenas de se preocupar em pagar o preço. E depois temos os investimentos feitos fora dos grandes centros urbanos de Lisboa e do Porto. Naquelas regiões nós temos uma designação, uma nomenclatura regional que tem a ver com a União Europeia. São as chamadas NUTS 3, em que, portanto, são regiões em que o valor do PIB per capita, PIB é o Produto Interno Bruto, não é? Per capita, é inferior a 80% da média nacional, ou que tem uma densidade inferior a 80% da média nacional. Bom, isto inclui uma boa parte do país. Estamos a falar de Leiria, provavelmente, não todos os concelhos, mas alguns. Estamos a falar do Interland de Braga, que fica a 30 km do litoral. Estamos a falar de Bragança, de Castelo Branco, de Viseu, de Amarante, da Guarda, de Porto Alegre, de Évora, de Beja, à medida que vou descendo pelo país, e do Algarve. O senhor agora olha para mim e diz-me: o Algarve é provavelmente uma das regiões do país com o mercado imobiliário mais dinâmico. Mas uma parte dos concelhos algarvios ficam precisamente em regiões onde o PIB per capita é inferior a 80% da média nacional. O que significa que se o senhor fizer um investimento em Loulé, que é provavelmente o concelho do país que tem mais resorts de luxo, como por exemplo a Quinta do Lago ou Vila Moura, de facto pode fazer um investimento até 400, a partir de 400 mil euros. E portanto, garantindo, na maior parte dos casos, uma rentabilidade fixa. Porque isto é feito através de empresas que lhe garantem uma rentabilidade fixa do seu investimento. O que torna o investimento interessante. E nós temos aqui taxas de retorno de 4, 5% ao ano, em euros, com uma inflação, como sabe, baixa ou inexistente, que é uma taxa de retorno muito interessante. Num investimento que é seguro, porque, enfim, a longo prazo o imobiliário tem tendência para se valorizar sempre, o que não quer dizer que não haja altos e baixos. Mas isto é em relação ao imobiliário, que eu acabei de dizer, é em relação à pedra, aos imóveis, aos prédios. Mas há outras possibilidades. Por exemplo, a compra de uma propriedade rústica. Um estrangeiro que compra com 500 ou 600 ou 700 mil euros um apartamento T2, T2 é sala e 2 quartos, em Lisboa, numa zona central, com esse mesmo dinheiro, pode comprar uma pequena herdade no Alentejo, com casa, com olival, com vinha, com água, provavelmente regada pela Alqueva, e ficar além de uma residência em Portugal com um rendimento em Portugal. Ou pode investir em floresta, em eucaliptos, em pinheiros, em montado de sobro, em cortiça, não é? Sobreiros, e por aí fora. E, portanto, são investimentos
que curiosamente neste momento estão a crescer. Muito por causa dos italianos e dos espanhóis que têm investido em Portugal. Porque a terra cá é mais barata, mas que estão a crescer. Mas que são muito interessantes do ponto de vista da alternativa ao investimento urbano. Porque além do investimento imobiliário em si, que é terra e casa, tem um rendimento possível e que normalmente existe. E tem outra coisa. O senhor pode comprar uma propriedade, vamos supor que custa 2 milhões de euros. E diz, ok, eu sozinho não tenho dinheiro para comprar, mas eu posso comprar esta propriedade com 2 ou 3 parceiros no negócio. Por exemplo, meu irmão, meu primo e um tio que querem também ter Golden Visa em Portugal. E isso acontece. Nós temos tido clientes que aparecem, por exemplo, um grupo de 3 amigos e compram uma propriedade para plantar amendoal. Isto dá-lhes direito ao Golden Visa. Obviamente, desde que o investimento de cada um tenha sido, dependendo das regiões, 400 ou 500 mil euros. Bom, isto é outra alternativa. Depois tens alternativas que têm a ver com o investimento. O senhor pode criar 10 postos de trabalho, pode adquirir um estabelecimento comercial, fazer um investimento superior a 1 milhão de euros em ações, na criação de uma sociedade, na compra de um estabelecimento comercial. Há muitas possibilidades nesta área. Aqui o investimento de que estamos a falar é superior a 1 milhão de euros. Portanto, podem ser ações da EDP. O senhor chega à bolsa e compra 1 milhão e 1.000 euros de ações da EDP. Está qualificado para o Golden Visa. Mas ainda há outra possibilidade. Portanto, isto é um investimento em valores mobiliários. Ações, fundos de comércio. Fundos de comércio são estabelecimentos comerciais, não é? Não tem que comprar o imóvel. Limita-se a comprar o estabelecimento comercial. Um restaurante, por exemplo. Ou a criação de um negócio com mais de 10 postos de trabalho. E, portanto, temos aqui uma gama de possibilidades imensa que tem a ver com aquilo que as pessoas querem fazer. Eu posso-lhe, por exemplo, contar o caso de um magrebino, Marrocos, que tem uma empresa especializada em residências universitárias e que decidiu investir em Portugal na área das residências universitárias. Até provavelmente era um investimento muito interessante para brasileiros. Sim. Porque há muitos brasileiros a vir estar para Portugal. E obviamente não é difícil nesta área ter mais de 10 empregados. E já está qualificado para o Golden Visa. E depois ainda tem os fundos de investimento. Os fundos de investimento podem ser mobiliários ou imobiliários, mas há um fundo específico de investimento que é as sociedades de investimento de risco ou em tecnologia, startups tecnológicas, em que normalmente são fundos muito bem sucedidos, em que o investimento é apenas de 350 mil euros. E, portanto, o senhor com 350 mil euros compra unidades de participação num fundo de investimento, é mais volátil, é menos seguro que uma casa ou que uma propriedade rural, mas o retorno do investimento pode ser muito superior. E, portanto, aqui tem a ver também com aquilo que os banqueiros chamam o perfil de risco do investidor. O que é que eu quero? Quero uma coisa muito segura, muito fácil de vender, quero uma casa num sítio central de Lisboa para poder vender a qualquer momento, se me quiser ir embora. Quero um investimento mais arriscado num fundo de investimento em startups ou em tecnológicas. Quero comprar um estabelecimento comercial, por exemplo, um franchising, e há tantos, não é? E ver o que é que dá. Quero montar uma empresa em Portugal onde vou ter mais 10 empregados. Há uma gama enorme de possibilidades. Claro que, vai-me dizer, a maior parte das pessoas quer comprar pedra, quer comprar tijolo. É verdade. Eu só estou a chamar a atenção para o facto de que há várias outras possibilidades que podem também ser muito interessantes. É porque, para resumir esse ponto, estamos falando, em termos de dinheiro, 350 mil euros, ok? Para o Golden Visa. Ok. Só que não é só
o que se propaga e que a grande maioria tem em mente, que é para comprar um imóvel ou uma casa. Exatamente. Exatamente. Ou seja, tem várias outras possibilidades. Ótimo. Ok. E para finalizar, o senhor acredita que o Golden Visa vai ter um importante papel agora na retoma da economia, principalmente no mercado imobiliário? Vamos lá ver. Hoje em dia é menos importante do que foi há 6 anos. Claramente. Há 6 anos o mercado imobiliário estava parado, congelado. O Golden Visa foi uma forma de destravar o mercado imobiliário e de o pôr a funcionar outra vez. Isto veio associado ao turismo, sobretudo em Lisboa. E, portanto, com a chegada de turismo de massa, com a necessidade de instalar esses turistas em unidades de habitação, Airbnb, por aí fora, houve um salto que se deu aí. Hoje em dia é menos relevante. Nós temos muito investimento imobiliário na área, por exemplo, dos fundos de investimento ou dos fundos de pensões, em que compram em massa, como sabe, não é? Portanto, compram prédios inteiros, prédios de rendimento, prédios para escritórios. Há neste momento em Lisboa, que é um mercado que eu conheço melhor, há várias dezenas de grandes empreendimentos para escritórios que estão tomados à partida por fundos de investimento ou por fundos de pensões. Portanto, digamos que o Golden Visa, propriamente dito, hoje em dia é apenas um instrumento de uma panóplia de instrumentos mais vasta que existe no mercado imobiliário português. O que também é bom. Eu recordo-me de um cliente tunisino que em 2014 estava muito remitente a investir porque dizia: o que é que vai acontecer no dia em que as pessoas que agora estão a investir começarem a vender? Porque dizia ele: eu não vejo outros atores no mercado, são só os estrangeiros para a Golden Visa. E, portanto, ele tinha algum receio. O que é que vai acontecer no dia em que estas pessoas que agora compram começarem a vender ao fim de 5 anos? Bom, esse dia chegou e passou. E, na verdade, o mercado continuou a acelerar. O que levou, aliás, muitas das pessoas que compraram a manter os seus investimentos. Porque se o valor cresceu até esse momento, razoavelmente continuaria a crescer. Hoje em dia há muito mais atores no mercado. Fundos de pensões, fundos de investimento, investidores institucionais, bancos, you name it. Há muita coisa a correr neste momento e de forma que eu penso que é até mais seguro, porque quanto mais procura diversa o senhor tem, maior é a sua segurança quando quer vender. Porque é mais fácil vender havendo uma procura diversa do que havendo só procura de uma origem ou de uma fonte. E portanto, respondendo à sua pergunta, o Golden Visa hoje tem menos importância do que tinha há 6 ou 7 anos, claramente, mas continua a ser, sobretudo para quem pretende obter um instrumento muito, muito, muito interessante. E já agora, só para concluir, chamo-lhe a atenção para o facto de que há uma série de estudos comparativos a nível internacional, sobretudo países europeus, alguns dos quais até vendem o passaporte, não quero falar em nomes, mas sabe que isso existe e é verdade, e todos eles concluem que o Golden Visa português é um dos mais bem-sucedidos e mais vantajosos. O senhor aqui não gastou dinheiro a troco de nada. Gastou dinheiro a troco de um investimento que se vai valorizar. A qualquer momento pode decidir vender e ir embora. Pode desistir do seu projeto de obter a residência permanente ou a nacionalidade portuguesa. Vendeu, foi à sua vida para o outro lado. Há países europeus onde, por exemplo, paga 250 ou 300 mil euros e até lhe dão um passaporte. Mas se algum dia se cansar desse passaporte, o passaporte não vale nada. Portanto, aquele dinheiro foi deitado fora, por assim dizer. Aqui não. E depois, o sistema do Golden Visa dá-lhe acesso a um estatuto fiscal extremamente interessante. Há a possibilidade de escolher o seu sítio de residência
e há a possibilidade de vender e de ir embora, que é uma liberdade muito boa. Que as pessoas às vezes esquecem, é que sair é tão importante como entrar. Ok, acho que tem bastante conteúdo aqui, doutor. Tá, muito obrigado.